E hoje no canal a gente vai falar sobre ações americanas, economia americana e vamos tentar entender o panorama geral de por que está acontecendo tanta cagada na economia dos Estados Unidos, que sempre foi tão estável, né? Vamos lá entender. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque toda semana tem conteúdo novo, principalmente sobre criptomoedas, mas às vezes a gente gosta de falar também sobre a economia mundial. Bora lá! Então vamos lá, para quem não sabe, a economia americana vem sofrendo muito com inflação. E isso já foi alertado lá atrás, né? A economia americana está sofrendo com inflação de mais de 8%. Isso começou lá atrás com o Donald Trump, quando ele decidiu que deveria gastar a mais 1,5 trilhão na economia para ver se diminuía a recessão que estava se formando nos Estados Unidos. Uma recessão que foi causada pelo governo e que o próprio governo estava procurando soluções para resolver essa recessão, mas a gente sabe que toda vida que o governo bota a mão em alguma coisa, tenta mexer na economia, nunca dá certo. Então a inflação já estava subindo, todo mundo já estava alertando isso, todo mundo que eu digo são os economistas mais sérios, né? Todo mundo, todos os economistas mais sérios estavam alertando sobre a possível aumento grande, assim, gradativo da inflação americana, sem precedentes. E o que é que aconteceu? Continuaram gastando. E a gente sabe que quanto mais dinheiro entrando na economia e movimentando a economia, mais o preço dos produtos sobe. E isso é justamente a inflação, né? Então, com o aumento, né, a aprovação desses pacotes de gastos que o governo estava fazendo para poder tentar, de alguma forma, continuar aquecendo a economia e fazer com que ela continuasse subindo, as empresas se valorizando nos Estados Unidos, isso acarreta também na inflação, que é uma consequência que parece que poucos economistas que são ligados ao governo entendem. Então, desde essa onda histórica de aumento de gasto governamental, já foi colocado a mais no mercado 40% de dólares de moedas circulando aí no mercado. Isso acarreta totalmente para aumentar essa inflação, né? E principalmente também na perda do poder de compra do dólar. Beleza, mas por que o dólar não caiu assim como deveria cair? Porque está aumentando a oferta dele, né? Porque quando há momentos de crise no mercado, a tendência é que os outros países vão investir nos Estados Unidos, comprem títulos do Tesouro Público, porque a moeda é realmente bastante estável e eles preferem a segurança do que o investimento real. Então a gente vai ver muito em momentos de crise, ainda mais no futuro, os governos, né, e as empresas investindo nos Estados Unidos, apesar da crise e apesar de todos os fatores negativos que isso podem gerar. Por quê? Porque a moeda é mais estável, é a moeda da economia global, é utilizada em todo lugar do mundo, então eles preferem investir numa moeda muito mais forte do que investir em outros investimentos em um mercado de crise que está tudo caindo. Aí você vai pensar, beleza, eles aprenderam, né? Aumentou a inflação e o Biden, quando chegou, não aumentou o gasto governamental. É aí que você se engana. Porque Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, resolveu aprovar uma medida em que vai gastar mais 430 bilhões de dólares. Isso tudo para tentar frear a inflação, que, como eu falei para vocês, não sei como é que eles acham que isso vai acontecer. E não é difícil de entender, sabe? Qualquer pessoa consegue entender. Quanto mais dinheiro circulando no mercado, mais as empresas vão achar que podem aumentar o preço, porque as pessoas têm mais dinheiro para gastar e vão ser mais suscetíveis a gastar um pouquinho mais por aquilo que elas querem muito. Por isso que os preços sobem. Para você ver, né? Não é só os Estados Unidos, não é só o Brasil que está apanhando. Realmente, o mundo todo está apanhando aí com a inflação e com a crise gerada pelo coronavírus, né? Então, a crise do Covid aí, que acabou acarretando e influenciando todas as grandes economias do mundo e as pequenas também, né? A se desvalorizar, acabou tendo um impacto ainda maior, porque todos os governos acharam que deveriam gastar mais dinheiro para acabar com a economia e deixar... Não, acabar com a economia não. Porque todos os governos acharam que deveriam gastar mais dinheiro para poder recuperar a economia e estabilizar a queda. Coisa que não acontece quando você gasta mais.
E aí nós vemos empresas americanas super fortes se desvalorizando, como a Amazon, por exemplo. A Amazon já está no mercado desde 90 e está caindo muito. Mas por que isso está acontecendo? Porque o mercado está se estabilizando, né? A gente viu na pandemia que a Amazon em 2020, que foi quando a pandemia realmente pegou de vez o mundo todo, ela se valorizou bastante. E por que isso aconteceu? Porque como as pessoas estavam deixando de sair às ruas, né, para comprar coisa no mercado, todo mundo tinha que pedir online. Então, a gente viu empresas que faziam serviço de venda online se valorizando muito, como a Amazon e também Mercado Livre, e outras empresas do varejo que você precisava comprar no local, né, como Walmart, se desvalorizando porque não tinha um serviço de venda online muito bem estruturado como a Amazon tinha. Coisa que já não é mais o caso, porque a maioria dessas empresas que não tinham um programa muito bem estruturado acabaram tendo que estruturar, né, para poder sobreviver à queda da pandemia. Quais foram as outras empresas que também foram afetadas nesse setor? Principalmente empresas de tecnologia. Então a gente viu a Tesla se desvalorizando bastante, a gente viu a Samsung se desvalorizando bastante, a Dell se desvalorizando muito, Google caindo também. E por que isso aconteceu? Não foi por causa da pandemia, foi principalmente pela falta de insumos na produção de chips. É isso mesmo. É quando a gente acha que só a pandemia vai afetar alguma coisa negativamente, né? A gente vê a escassez nos produtos aí para fazer chip, né? E aí acaba afetando praticamente todas as empresas do mundo, né? Porque todo mundo utiliza tecnologia e utiliza chip nas suas produções. Então uma coisa levou a outra. Quando você pensa assim, vixe, a pandemia derrubou realmente todas as empresas, né? Foi, mais ou menos, porque ela não foi a influenciadora principal ou total do mercado. Ela influenciou muitas empresas, com certeza influenciou muitas empresas a cair, mas outras empresas caíram também por fatores diferentes, né, como o do chip. E qual é a perspectiva para o dólar no futuro aí com esse aumento de gasto governamental e também com o aumento de oferta monetária lá nos Estados Unidos, né? A perspectiva é ruim, né? Porque a gente sabe que economicamente são medidas que são péssimas para um país e principalmente para a força, para o poder de compra de uma moeda. E o que eles estão fazendo é só empurrar o problema um pouco mais para frente, é empurrar o problema para o próximo governo, empurrar o problema para a próxima geração pagar, né? Já que eles não vão pagar, né? Então, a tendência é que essa bolha que está sendo criada infle cada vez mais até um ponto que fique impossível de continuar com essa bolha e ela estoure e a gente tenha mais uma crise. Agora, o interessante que eu gosto de falar muito aqui para os meus amigos, para os meus clientes, é que parece que a gente nunca saiu da crise, né? Parece que a crise ela sempre está aí, ela só faz piorar, agravar e a gente só faz empurrar ela um pouquinho mais para frente para deixar outra galera resolver. E nunca resolve. E por que, né, que nunca resolve? Porque a solução do governo é somente uma, é achar que o maior gasto governamental vai resultar de alguma forma em movimentação financeira, em aumento do PIB, em melhor bem-estar de vida para as pessoas, quando a gente sabe que não é, que aumento de gasto governamental, é aquele welfare state, né, que é o estado de bem-estar social, isso só gera inflação. Então ele gera um falso momento de tranquilidade quando você está fazendo o quê? Gastando agora para se lascar lá na frente, porque a inflação vai comer. Entenda uma coisa, eu não estou criticando aqui parte das bondades que o governo e que as outras pessoas voluntariamente fazem para quem realmente necessita de ajuda na economia, no mercado, nos países, né? Eu acho isso interessante, mas deveria ser feito de uma outra forma, de uma forma um pouco mais austera e que ajudasse a realmente crescer o PIB de um país e aumentar a riqueza daquele país, né? Gerar riqueza. E não simplesmente distribuir essa riqueza, porque a distribuição da riqueza só vai nivelar as pessoas por baixo, né? Você vai tirar muito de quem tem lá em cima para dar um pouco dividido para várias pessoas aqui embaixo. Isso a gente sabe que não faz esse pessoal subir, na verdade faz esse cara descer muito e esse pessoal subir um pouquinho aqui. Então acaba nivelando muito lá abaixo e isso é péssimo para a economia de um país, né, que deveria realmente gerar riqueza. Então o que deveria ser feito é ensinar esse cara aqui a ganhar tanto quanto esse aqui, para que todos eles subam junto e dessa forma a economia de um país realmente enriqueça e não nivele lá embaixo.
E como isso poderia ser feito? Aumento da concorrência, né? Todos o pensamento assim mais liberal, né? Aumento de concorrência por parte de empresas, facilidade da abertura de empresas. A gente sabe que a facilidade para abrir empresa aqui no Brasil é difícil e principalmente mais difícil ainda é pagar os impostos dessa empresa que você abriu. Então, a gente tem uma malha tributária aqui horrível que pune os empresários que querem realmente gerar riqueza, né? A gente paga muito imposto, além de pagar muito imposto, é muito difícil de fazer a aferição desse imposto aí para pagar o governo, né? Se tivesse só um imposto, ia ser muito mais simples de fazer esse tipo de aferição e ia ser mais fácil também de crescer a economia. Por que eu estou falando disso? Porque essa é uma forma de resolver o problema que foi criado pelo governo, né? Qual foi o problema que foi criado pelo governo? Inflação através de gasto governamental, que era o que não deveria acontecer, né? Beleza, chegando à reta final, vamos falar um pouquinho sobre as ações americanas, né? Voltar a falar sobre elas, né? O que fazer no atual momento? Beleza. Tem um cara que eu gosto muito no mercado, que é o Michael Burry. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, ele foi um dos caras que previu um dos economistas que previu a inflação não, esqueci a palavra. Crise de 2008 que acabou derrubando o mercado americano, quebrando o banco, inclusive lá, o Lehman Brothers foi um dos bancos que quebrou, e derrubando a economia global, né? Isso foi acarretado foi chamado, né, de crise do subprime. O que é isso, né? A crise do subprime foi a crise do setor imobiliário americano que acabou sofrendo com o aumento do incentivo governamental e dos bancos também, principalmente dos bancos, de dar crédito, financiamento, né, para comprar casa para pessoas que não tinham condições de pagar, de arcar com aquelas dívidas. O que é que isso aconteceu? Uma dessas pessoas diziam assim: agora a gente não pode pagar, a bolha estourou, porque esse pessoal já não podia pagar, né? Os credores, né, eles classificam as pessoas que pedem dinheiro emprestado por algumas notas, né? Então, existe o tomador de dinheiro, né? O cara que pede emprestado de classe A, de classe B, C, D, e essa, quando mais você for descendo, né, passando para frente, pior é a classificação da pessoa para que ela pagar aquele dinheiro que pegou emprestado. Então, quanto pior for sua classificação, menos dinheiro, logicamente, o banco vai lhe dar. E também ele vai lhe dar um juros maior também, porque se você não pagar, pelo menos ele pega um pouco dos juros ali, que você vai pagar de alguma forma ou não, né? Então ele começou a dar dinheiro e crédito para pessoas que tinham classificação D, classificação E, que realmente não conseguiam pagar. Por quê? Porque o governo falou: olha, pode dar, porque se houver calote, a gente vai bancar a dívida de vocês. Então, os bancos falaram: beleza, quem vai pagar é o banco, quem vai pagar é o governo. Então, o governo tem o bolso fundo, né? Dinheiro infinito, que é só aumentar imposto e gastar o dinheiro dos outros. Então vamos dar crédito aí para todo mundo e aquecer a economia para a economia não se desvalorizar. Isso foi feito na época do George Bush e depois quando entrou o Barack Obama, isso continuou sendo feito. E o que é que aconteceu? Chegou um momento que ficou insustentável continuar dando crédito e sem conseguir receber nada em troca, né? Porque as pessoas eram inadimplentes e não conseguiam pagar aquelas dívidas. E aí o que aconteceu? Quando eles viram que ninguém ia conseguir pagar as dívidas da hipoteca de suas casas, né, do financiamento de suas casas, foi visto realmente que a crise americana já estava instalada. E aí, do dia para a noite, tudo caiu, tudo se desvalorizou, a moeda americana caiu muito, as ações americanas se desvalorizaram cerca de 50%, 60%, 70% em algumas também. E foi um chororô, uma quebradeira, muito quebradeira ao redor do mundo, né? Então, é assim, gasto governamental, incentivo governamental de uma política que não deveria ter sido feita, acabou acarretando uma das maiores crises da modernidade. Beleza, e falando do Michael Burry, ele identificou essa crise e falou: vai cair, o mercado vai se desvalorizar, e o que é que ele fez? Ele apostou contra a economia americana. Ele disse que isso é o que a gente chama no mercado de short. Se você vê o nome em inglês do filme que foi feito para justamente explicar essa situação americana, né, de 2008, a crise do subprime, o nome do filme em inglês é The Big Short, né?
a grande perda, ou na tradução, né, a grande aposta, como ficou traduzido aqui. Por quê? Porque ele aposta negativamente contra o governo americano. Então ele coloca dinheiro acreditando que a economia vai cair. Se a economia cair, ele ganha. Se a economia subir, ele perde, beleza? Porque ele aposta nisso aí, isso é muito comum feito no mercado. Então ele apostou que a economia americana ia cair e acertou. Ganhou muito dinheiro nesse negócio. O que é que ele tem feito agora, que é justamente para a gente ficar ó, de orelha em pé e aprender o que é que está acontecendo? Ele disse que a nossa próxima crise, que muito provavelmente vai acontecer nos próximos anos, vai ser a maior que a gente já viu em toda a nossa recente história da humanidade. Vai ser ainda maior do que a crise do subprime lá atrás. Por quê? Porque a crise do subprime tinha um gasto cerca de 3 a 4 vezes menor do que a gente está tendo hoje. Então é como se a bolha tivesse 4 vezes maior do que estava lá. E se ela estourar, a gente vai ver uma queda sem precedentes no mercado. Não quero ser o mensageiro do apocalipse, né? Mas infelizmente é isso que eu também acredito e esse cara é muito mais experiente que eu no mercado, né? Então eu acho realmente que a gente deveria escutar um pouquinho o que ele está falando. E recentemente ele vendeu todas, quase todas, as ações que ele tinha, as posições que ele tinha no mercado. Ficou apenas com uma empresa que faz gerenciamento de penitenciário e de hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos e vendeu o resto de todas as ações que ele tinha, porque ele já está prevendo que vai realmente acontecer uma crise. Então, se for entrar no mercado, entre com cautela, com cuidado, porque provavelmente a gente vai ver uma crise acontecendo nos próximos anos, realmente, ou o agravamento dessa crise atual, e você pode perder dinheiro e acabar se desestruturando aí, se desestimulando de continuar investindo no mercado. Então, dê um tempo, se for investir, invista somente o que você está disposto a perder, sabendo de todos os riscos que estão acontecendo no mercado, né, que você vai estar correndo. E, na minha recomendação, eu preferia esperar pelo menos até o final do ano que vem. Espero que tenha ficado tudo muito claro nesse vídeo para vocês. Ele foi um vídeo até comprido para a gente falar sobre a economia americana e global, né? Porque realmente esse tema é um tema bem complexo e a gente precisa conversar bastante, né? Não falei nem metade do que eu queria falar para vocês, mas a gente deixa isso para outros vídeos. Então, curte, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo, beleza? Espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida e sugestão de vídeo novo, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou fazer para você. Valeu!